A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, do versículo 1 em diante. Você é uma pessoa que fala assim? Vamos imaginar que você seja uma pessoa que repete essa frase assim: já estou cheio de monotonia. Minha vida é uma monotonia. Tudo em mim virou rotina. Se sua vida é uma rotina, talvez você esteja dizendo: parece que minha vida parou. Eu parei no tempo, eu parei no espaço, não estou indo a lugar nenhum. Se você é parecido com um amigo meu, que disse assim para mim uma vez, ele disse: Ricardo, eu estou cansado de esperar. Quando eu era criança, eu esperava pelos 15 anos. Depois eu esperei pelos 18, que aí era a data que eu ia tirar a minha carta de motorista. Depois eu esperei pelo dia de me casar. Depois eu esperei que minha mulher grávida tivesse nenê. Depois nós esperamos a criança crescer. Depois esperamos que a criança saísse das fraldas. Esperamos que o menino terminasse o curso primário. E eu estou agora esperando a aposentadoria, mas eu estou esperando. Minha vida é uma eterna espera, não sei pelo que, mas eu estou esperando alguma coisa. Se você é uma dessas pessoas que está cansada de rotina, se você está cansado de esperar, a mensagem é para você. Parece que quando Pedro escreveu o que ele escreveu, ele já estava no fim da vida. Dizem os estudiosos da Bíblia que os dois últimos apóstolos a morrerem foram Pedro e João. Eles foram os últimos. Dizem que Pedro, já idoso, morreu crucificado em Roma de cabeça para baixo. Que João morreu velhinho, provavelmente exilado na ilha de Pátimos ou na cidade de Éfeso. Então, imaginem dois velhinhos, os dois, vamos imaginar aqui a cena, Pedro e João já são velhinhos. Todos os outros apóstolos já morreram, inclusive o apóstolo Paulo, Tomé, Bartolomeu, Filipe, Tiago, todos já morreram, só eles estão vivos. Vamos imaginar o sentimento de frustração que Pedro está sentindo da igreja e talvez, possivelmente, a tentação dele próprio passar por uma frustração. Por quê? Porque ele espera a vinda do Senhor. Ele acha que Jesus vai voltar. E que Jesus vai voltar, mas ele escreveu inclusive a respeito da volta de Cristo. Ele leu Paulo escrevendo dizer que Cristo voltaria nos seus dias, que os mortos ressuscitariam primeiro e nós, os que estamos vivos, isso Paulo disse, nós, os que estamos vivos, vamos ser arrebatados para sermos tomados pelo Senhor no ar e vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens. Ele ouviu tudo isso e nada disso aconteceu, e ele já está velhinho. Porque tanto Paulo como João prometeram, e Pedro se sente frustrado. E aí ele vem com aquela frase que é o seguinte: desde que os nossos pais dormiram, está todo mundo esperando a volta de Cristo e tudo permanece como sempre foi. A atitude é de que os apóstolos prometeram a volta de Jesus, mas aquilo não se tornou realidade.
Parece que João tinha prometido, mas aquilo não se cumpre. E ele é obrigado a viver na rotina do dia a dia. O grande momento cristão não se concretiza e ele é obrigado a viver a realidade cotidiana. Acordar de manhã, tomar café, pegar transporte, enfrentar trânsito, ficar com sono, dormir, tomar café, dormir de novo. É a rotina da vida. Resolver problema, resolver dificuldade, atender telefonema chato, dar telefonemas chatos. A rotina da vida que você, eu, todo mundo temos que enfrentar. Ir ao supermercado, comprar leite, ter que comprar pão, resolver problema de menino, resolver problema de vacina, resolver problema de matrícula, resolver problema das dificuldades da nossa casa. E aí a volta de Cristo? E a volta de Jesus, como é que faz? E aí, parece que ele enfrenta a rotina que nós estamos ainda hoje presos a ela. Uma rotina que muitas vezes nos suga a alma e que nos prende. E porque a gente está dentro dessa rotina, parece que a gente vive em busca, vive procurando, vive atrás do grande momento ou de um grande momento. E aí, presta atenção que Pedro nos mostra o seguinte, é que quando a gente não vê acontecer aquilo que a gente espera, que quando a gente não vive aquilo que nos foi prometido, nós podemos correr ou nós podemos incorrer em algumas tentações muito perigosas. E é isso que Pedro quer mostrar aqui à igreja quando ele escreveu essa epístola. Quais são algumas dessas coisas perigosas e por que é que nós muitas vezes assumimos uma atitude, por exemplo, de deixa acontecer, porque o que será, será, e o que acontecer, acontecerá, e eu não adianta lutar, e vamos deixar a vida rolar, deixa ver, para ver como é que fica. Que é isso que Pedro está querendo estancar na igreja primitiva. Não podemos cair nesse jogo. Nós não podemos nos prender na roda do fatalismo. Sabe qual é a roda do fatalismo? Está tudo escrito, meu amigo. Tudo está escrito. O que será, será. E o que foi, será, e o que será, virá, e não importa. No dia que você tiver que morrer, você morre. No dia que você tiver que ficar doente, você fica. No dia que as coisas tiverem que dar errado, dão. Não adianta. Que é muitas vezes a tentação que nós passamos na vida. E aí Pedro diz assim, que uma mente esclarecida pode, ao mesmo tempo, ficar com o espírito insensível. Nós podemos ter a mente esclarecida e, ao mesmo tempo, termos o nosso espírito insensível. Vejam, a lógica que Pedro diz aqui é que nós podemos, muitas vezes, ter uma mente esclarecida, mas termos um espírito insensível. Veja no capítulo 3, no versículo de número 1. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Vocês já sabem, vocês já foram ensinados, vocês já ouviram, vocês não precisam de um novo ensino, mas talvez esse negócio esteja morrendo dentro de vocês.
Não porque a gente está com amnésia, não porque a gente está esquecendo, que a gente está se tornando insensível. E aí Pedro diz assim: olha, nós precisamos manter esse negócio como uma tinta fresca. Nós temos que manter esse negócio como um pão quentinho de padaria dentro da nossa cabeça. Nós temos que manter algumas verdades como sendo verdades que não podem jamais criar bolor, não podem jamais mofar, porque a gente sabe, mas elas podem morrer dentro da gente. E ele então mostra que uma das nossas tarefas cristãs não é aumentar o nosso conhecimento, não é a gente aumentar a nossa capacidade de entender as coisas. Uma das maiores tarefas nossas do cristianismo é mantermos aquilo que a gente já sabe, que já foi para nós ensinado e que nós já acolhemos na nossa alma, nós guardarmos isso e vivermos isso que já sabemos. Então muitas vezes nossa vida estanca, porque nós não atentamos para esse princípio. Qual é o princípio? É que saber aqui na cabeça, você saber mentalmente, não significa que você está alerta, que isso é vivo dentro de você. É possível você saber e isso está morto. O conhecimento, mas ele morreu. Você sabe, mas isso não produz nada em você. E eu conheço muita gente assim. E Pedro diz que isso veio da frustração. Qual frustração? Que eles esperavam que Cristo voltasse, que Jesus viesse, e ele não veio. E aí o que foi que aconteceu? A vida foi caindo numa rotina, a vida foi caindo num marasmo, numa paradeira, ficou tudo parado, igual água de esgoto que fica parada. A nossa vida ficou parada, e aquilo que eu sabia perdeu dentro de mim a força, perdeu dentro de mim o sentido, a verdade. Então assim, eu sei de uma verdade. Vamos imaginar qualquer coisa, eu sei de uma verdade. Mas isso não significa que aquela verdade que eu sei tenha força dentro de mim. Eu fiquei estarrecido um desses dias que eu vi um médico fumando. Eu vi um médico fumando, médico. Não é um absurdo? Porque aí a pergunta que eu faço é a seguinte: ele não sabe que faz mal, sabe? Mas esse saber tem força para ele parar com um vício que o destrói? Não. Ele sabe, mas e daí? É igual o rapazinho ou a moça que vai prestar provas de fim de ano. E ele sabe na cabeça dele que colar numa prova não resolve nada. O que resolve colar numa prova? Passou de ano, e daí? Ele sabe que colar numa prova não resolve nada. Que não vai contribuir com a sabedoria dele. Mas ele não estuda pensando: aquele professor é um professor que faz vista grossa e dá para colar e eu passo nessa prova, por isso eu não vou estudar. Quer dizer, saber não modifica o comportamento. É um marido que sabe que a sua aventura amorosa vai destruir com a família dele, vai destruir com seus filhos adolescentes. Ele sabe que o adultério que ele está praticando vai abrir canais de maldição para dentro da casa dele, que ele sabe disso. Mas isso não significa que ele vai ter forças para parar de fazer o que ele está fazendo.
Então, o nosso problema não é necessariamente que a gente não sabe. Pedro diz: amados, eu lhes escrevo a segunda carta, e em ambas eu estou querendo despertar. Despertar o quê? Despertar o que vocês já sabem, que foi dito pelos profetas do passado, que foi ensinado pelo mandamento do nosso Senhor e Salvador e pelos apóstolos que vocês ouviram. Mas isso morreu dentro de vocês. E morreu por quê? Morreu porque eles estavam esperando que Cristo voltasse, e Cristo não voltou. E aí cada um se acomodou, e cada um foi viver a sua vida. Então, a segunda coisa que eu acho muito interessante aqui é que quando a gente não vive aquilo que a gente prega, a gente se torna cético, incrédulo. Quando a gente não vive aquilo que a gente prega, que é o versículo 3 em diante. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. Entenderam a atitude? Eles se tornaram céticos. Por que eles se tornaram céticos? Porque Cristo demorou a voltar? Não, porque eles optaram, preferiram ser escarnecedores. Veja aí o versículo 3, leia na sua Bíblia. O que é escarnecer? O que é zombar? Escarnecer e zombar aqui no sentido não é praguejar, não é soltar uma praga, não é falar um palavrão. Escarnecer é eu saber que aquilo que eu estou falando e vivendo não é o que eu estou disposto a querer viver. Eu falo, mas não vivo. Eu estou escarnecendo do Evangelho, escarnecendo do ensino de Cristo. Então vejam, as pessoas se tornam libertinas, sensuais em seu comportamento e se tornam até céticos e ficam incrédulos. Por quê? Porque eles estão vivendo um estilo de vida que nega o Evangelho, que nega aquilo que eles creem. E aí, uma vez céticos, uma vez incrédulos, uma vez duros de coração, ele se torna fatalista. E o que é que diz o fatalista? O fatalista diz assim, finalzinho do versículo 4: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. Isso é fatalista. Fatalista é o seguinte: não adianta você lutar, meu amigo, as coisas vão ser assim, o pilantra vai continuar pilantra, não adianta lutar, o roubo vai ter, deixa a vida acontecer, porque as rodas e as engrenagens da vida vão ser sempre do jeito que sempre foram, e a gente está perdendo o nosso tempo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso é o fatalista. Fatalista é o que acredita em destino, é o que acredita em predestinação, é o que acredita em que a história está amarrada e que não adianta a gente lutar e que não adianta a gente querer mudar coisa alguma. Isso é o fatalista. É aquele que acredita que está tudo escrito: pau que nasceu torto vai morrer torto, que o seu destino é esse, está selado e que você não tem como escapar. Esse é o fatalista. Você tinha que adoecer, você tinha que casar, você tinha que ter filho, você tinha que adoecer, você tinha que furar o pneu, tinha que bater. Tudo está escrito, determinado, e você não tem como fugir. Esse é o fatalista. É o determinista, que está tudo encerrado debaixo do destino.
O que tiver de ser sempre será, e o que foi vai ser. Orar? Para que orar? Não muda nada. Tudo vai ser do jeito que sempre foi. Então vamos orar, mas para quê? A gente ora só para se sentir melhor. Ora para você se sentir um pouquinho melhor, mas não vai acontecer nada. Você vem para o culto, o pastor está pregando e você está dizendo assim, tudo muito bonitinho que ele está dizendo aí, mas amanhã de manhã, quando eu pegar no pesado, tudo igual. A vida é a mesma sempre, não muda nada. E aí Pedro vai procurar mudar a atitude dos crentes naquela época. Como? Primeiro, veja, como? Mostrando que as coisas não foram sempre assim, não. Deus muitas vezes entrou na história e mudou a história. Veja o versículo 5. Eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra, existem céu e terra, e esta formada da água, e pela água o mundo naquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem. Ele disse, não, Deus já entrou na história várias vezes. Deus interferiu, teve dilúvio. Deus meteu sim o bedelho dele. Deus meteu o dedo sim e disse, opa, para, muitas vezes. E quando Deus interfere na história, é porque a história está descambando pela astúcia e maldade humana para rumos que poderiam se tornar fatalistas. Aí Deus disse, para. É onde entra o milagre, é onde entra a intervenção divina. Então, quando se acreditava que a história estava sem jeito, porque o Egito era a mais poderosa de todas as nações e um império opressor, e os judeus estavam presos à tirania e ao imperialismo do Egito, e parecia que não havia ninguém que pudesse confrontar a força do Egito, Deus levantou Moisés. E Moisés é um instrumento de Deus para alterar a história da humanidade. E muda, e altera. Quando Nabucodonosor pensava que era o poderoso, Deus entra na história e faz ele rastejar igual a bicho e comer grama do campo. Quando os homens pensam que estão levando a história para onde eles querem, nesses instantes Deus interfere sim e altera a história da humanidade. Então vejam, queridos irmãos, que se a gente olhar para a história passada, nós vamos ver que nós não estamos por conta do acaso. Nós não estamos aqui, Deus... foi uma teologia que criaram na Idade Média, que eram chamados os deístas. Os deístas diziam assim, que Deus criou o mundo igual como um relógio. Ele cria um relógio, deu cordas, e foi cuidar da vida dele no outro canto, e deixou a gente aqui. Cadê Deus? Sei lá, ele deve estar criando outros planetas, não sei aonde, criando outros universos, ninguém sabe aonde. E deu as costas e, amigo, cada um por si, te vira. Não, existe um Deus que tem um compromisso conosco, com a humanidade, e que tem um compromisso com você, e tem um compromisso conosco, e Ele vai dar a nós os instrumentos, Ele vai nos dar capacidade
para nós mudarmos também em cooperação com Ele, nós sermos agentes de milagre para que o mundo mude e que o mundo seja diferente e que as realidades sejam outras, e junto com Deus nós podemos mudar a história de vidas, de lares, de famílias, a sua história de vida, o seu caminho. Ele ia por uma estrada e você pode mudar de estrada hoje e entrar numa outra estrada para a glória do Senhor. O Deus que nós servimos é um Deus de milagres, sim. Sim, Deus opera milagres, só que jamais pense que os milagres de Deus acontecem porque você mereceu. Jamais pense que os milagres de Deus acontecem por acepção de pessoas. Deus não tem preferidos e nem Deus age de acordo com as nossas boas obras. Os milagres de Deus são as intervenções sobrenaturais de Deus para o curso da história, e os milagres de Deus são quando homens e mulheres se tornam os seus agentes aqui na terra. Segundo, as demoras, os atrasos de Deus não significam que Ele esteja distante, longe, afastado, indiferente, zangado. Não. As demoras de Deus é que Ele é longânimo. Pedro diz isso aqui. Quando ele diz assim: não se esqueçam disso. Amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora, versículo de número 9, em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Deus não é um Deus, que esse é um problema que nós temos muito graves na nossa relação com Deus. É que nas nossas orações, quando a gente vai pedir alguma coisa para Deus, a gente faz uma oração, Deus não responde sim, nem não, Deus fica em silêncio. Você ora e Deus está em silêncio. Aí vem sempre um amigo de Jó dizer assim para você: se Deus não te respondeu, meu amigo, é porque você deve estar em pecado. Você precisa fazer uma cura interior, uma regressão para ver por que Deus não está lhe respondendo. Por que é que Deus não me respondeu? Aí é onde entra a fé como uma confiança no caráter de Deus. Que Deus não vai sempre me responder as minhas orações como eu quero. Porque, aliás, eu nem sei orar como eu devo. Porque muitas vezes, quando nós oramos ao Pai, as nossas orações são egocêntricas. O que é egocêntrica? Uma pessoa egocêntrica não é uma pessoa egoísta, é diferente. O egoísta é aquele que quer tudo para si. O egocêntrico é aquele que se vê como o centro do universo. Então o egocêntrico é assim: Pai, eu vou orar agora porque eu tenho uma necessidade de emprego e de dinheiro. Aí o pai diz assim para você: mas meu filho, você está pedindo emprego e você está considerando que em São Paulo tem mais de 1 milhão de habitantes desempregados iguaizinhos a você? E que se eu, por justiça, for lhe dar esse emprego, eu não posso deixar os outros a ver navios? Aí você egocentricamente diz assim: eu não tenho nada a ver com os outros, eu quero o meu. Isso é o egocêntrico. Eu vou casar sábado, e aí eu vou lá na meteorologia e diz chuva às 3 horas da tarde. E o meu casamento está marcado para as 3 horas da tarde. E a mocinha da meteorologia diz assim: com certeza,
vai cair no comecinho da tarde, já do sábado vai cair uma tempestade. Aí você, Senhor, meu Deus, para com essa chuva sábado. Aí Deus diz assim, meu filho, você está considerando o que você está pedindo? Que no outono ou na primavera, principalmente, e no verão, que são os meses que chovem muito, essa chuva é necessária para manter o ciclo da natureza, para que as plantas floresçam, para que os beija-flor possam polinizar outras flores, e que possa haver safra, e que possa o fluxo da maré. Essa chuva é necessária. Eu digo, mas Senhor, eu não quero saber de necessário coisa nenhuma, eu quero o meu casamento. Isso é egocêntrico. E aí, vejam bem, nossas orações são feitas e Deus diz assim, eu não vou nem lhe responder. O que você está me pedindo é um envelope que eu não vou nem abrir. E eu acredito que Deus vai guardar esse envelope. E um dia nós vamos comparecer lá diante do trono dele, ele vai abrir os nossos envelopes com as nossas orações, e a gente vai dizer, Senhor, como eu era infantil, como eu era bobinho, meu Deus, como eu fiz orações bobas. Muito obrigado, Senhor, que tu não respondeste o que eu te pedi. Tem um ditado popular árabe que diz assim, existem duas grandes bênçãos na nossa vida espiritual. Uma é quando Deus responde às nossas orações. A outra, maior ainda, é quando Deus não responde. Então, Pedro diz aqui na Epístola Universal dele assim, vocês pensam no versículo 9, que o Senhor está demorando em cumprir a sua promessa? Mas é porque alguns não estão percebendo que Deus é paciente, não querendo que ninguém pereça. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Deus tem um projeto maior. E qual deve ser a nossa oração? Senhor, eu quero fazer parte do teu projeto maior e não ficar como um menino dengoso pedindo que o Senhor faça tudo por mim o tempo inteiro. Essa é a maturidade que Deus quer que a gente faça na nossa vida. E em terceiro lugar, e por último, nós somos chamados por Deus não apenas para cruzar os braços, mas para sermos cooperadores com Ele do seu projeto. Olha que lindo, quando Pedro diz assim, o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão, um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que nela há será desnudado. Aí ele diz assim, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas vocês desejam ou vocês querem ser? Vivam de maneira santa e piedosa, não apenas esperando o dia, olha que lindo, mas apressando a sua vinda, antecipando a volta do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E o que é que ele está falando aqui? Ele está falando do fim glorioso, quando Cristo virá como Senhor dos céus e da terra para implementar o seu reino milenar na terra. E aí Pedro diz assim, amados, como é que a gente tem que se comportar? Já que a gente sabe dessas coisas, vamos cruzar os braços e deixar tudo acontecer como sempre foi? Ou vamos cooperar com Deus? Vocês entendem essa palavra cooperar? Quando eu sou coparticipante, eu participo ao lado de. Quando eu sou um cooperador, eu estou operando ao lado de. Coopera comigo, significa assim, vem operar comigo. E aí Pedro diz assim, nós somos chamados para fazer o impensável. Na minha cabeça e na sua, o que é? Nós podemos antecipar a volta do Senhor.
Quer dizer que não existe um dia fixo que Deus reservou. 38 de dezembro de 2426, o Senhor vai voltar nesse dia. Não existe esse dia. 30 de março do ano de 2580. Daqui a 500 e tantos anos para frente, o Senhor vai voltar. Essa data está reservada no céu e o Jesus vai voltar nesse dia. Isso não existe. Sabe por quê? Porque essa data pode ser negociada por Deus. Essa data pode ser antecipada. Pedro diz isso aqui: nós podemos antecipar a volta do Senhor. Olha que lindo. Como que nós podemos antecipar a volta do Senhor? Ele diz como? Ele diz: vocês vivam de maneira santa e piedosa. Vivam de tal maneira que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Vivam de tal maneira que vocês sejam astros e luzeiros no meio de uma geração corrompida e perversa. Vivam de tal maneira como viveu Noé, que foi o pregoeiro da justiça e pregou num tempo de promiscuidade. Vivam de tal maneira. Ordenem a vida de vocês, não cruze os braços, não assuma a atitude fatalista, o que será, será, deixa acontecer, deixa rolar para ver como é que fica. Não, eu vou me engajar, eu vou me vestir de roupas alvas como linho branco, eu vou me purificar, porque está escrito no Apocalipse: o sujo suje-se mais e o limpo limpe-se mais. Como que eu vou fazer isso, pastor? Vivendo de maneira íntegra, verdadeira, correta, inspiradora para Deus e para os homens. Você quer viver assim? Pai bendito, mais uma vez agradecemos de todo o coração o grande amor que nos é revelado e o desafio da fé, de levantarmos, seguirmos em frente, de renovarmos as nossas forças. É isso que eu rogo a Ti, que pelo Teu Santo Espírito, cada ouvinte possa sim ser fortalecido por Ti, animado pelo Teu Santo Espírito, ser curado nas suas feridas, ter suas forças renovadas e seguir em frente, através do amor de Jesus. Amém.